Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é Alex Ribeiro da OneArt e hoje eu tô aqui para trazer mais uma aula para vocês. Conforme a última aula que a gente teve, eu coloquei uma votação para saber se vocês queriam uma aula de pintura em vidro ou mais uma técnica em gesso. E aí acabou que as votações lá no nosso perfil acabou dando gesso, mas eu tive algumas votações privadas e aí eu considerei lógico esses votos, né, pessoal? E aí acabou dando o vidro. Então hoje a gente vai ter uma aula de pintura em vidro. Eu confesso que eu fiz essas duas peças aqui, mas vidro eu não tenho muita experiência, então eu tive que pesquisar bastante sobre alguns produtos. Vocês vão ver durante a aula que teve muitos erros e acertos, então vocês vão aprender junto comigo a pintar vidro para conseguir um resultado parecido com esse que eu fiz aqui. Realmente não é uma pintura super fácil, considero que o gesso é mais fácil de pintar do que o vidro, mas como a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Então eu fui tentando até conseguir esse resultado. Eu tenho as minhas considerações e também, gente, no final dessa aula agora, eu vou mostrar para vocês algumas experiências que eu fiz com os pedacinhos de vidro que eu tinha aqui na loja. Então eles estão aqui na minha bancada, eu vou mostrar para vocês as opções que eu tenho de decoração, né? E futuras aulas também. São técnicas legais que eu já sabia mais ou menos assim, que eu já tinha visto em um lugar ou outro, né? E aí eu resolvi experimentar nesses pedaços de vidro para ver se realmente funciona. Então sejam bem-vindos ao OneArt e boa aula para vocês! Bom, pessoal, então eu vou começar aqui limpando a nossa garrafa que a gente vai decorar hoje. Eu removi todos os adesivos, limpei bem ela. E aí agora, gente, o que a gente vai fazer para poder começar a nossa pintura? Nós vamos utilizar um álcool. Aqui eu estou utilizando um álcool de 92%, não me engane, e vou limpar bem essa garrafa. Aqui eu separei também um recipiente, uma vasilha com água e um paninho, que é o de praxe para qualquer pintura, né? Eu vou começar utilizando aqui a nossa tinta Chalk Paint Super Cobertura na cor Cimento da Acrylex, que conforme a Acrylex mesmo indica, ela é própria para vidro. Então nós vamos ralear só um pouquinho essa tinta, porque eu achei ela muito grossa. Coloquei um pouco de água e nós vamos aplicar uma camada generosa dela. Gente, evite ficar passando o pincel muitas vezes em cima do mesmo lugar para acabar não riscando a peça, tá bom? Nesse caso aqui eu comecei da parte de baixo e aí eu fui subindo, né? Depois eu voltei com o pincel de baixo para cima para poder tirar todas as marcas de emenda que teve nessa pintura. Assim que você terminar de passar a primeira mão do Chalk Paint, sua garrafa vai ficar assim. Após seca a primeira mão, gente, o resultado é esse. Observem que alguns lugares ficaram mais claros e outros ficaram um pouquinho escuros, com tipo umas manchas, mas é isso mesmo. Vamos iniciar também a decoração da outra garrafa. Eu já limpei a garrafa, né? E agora eu estou utilizando um recipiente ao avesso e vou utilizar a Decorfix 150 na cor ouro. Essa aqui é a Decorfix 150 graus, gente. É aquela tinta que a gente passa no vidro e ela pode ir ao forno para depois ter uma limpeza mais pesada. Com auxílio do cabo do pincel, eu vou misturar bem essa tinta, porque ela vem bem decantada. E logo depois eu vou colocar uma pequena quantidade dela aqui em nosso recipiente para a gente começar a nossa pintura. Eu vou fazer primeiro o fundo da garrafa, então eu vou utilizar uma estampa aqui. Eu estou utilizando o stencil da OPA, código 2348. Então a gente vai posicionar ele certinho aqui no centro da garrafa e com o auxílio de uma fita crepe ou fita durex a gente vai prender esse stencil para começar a nossa pintura da garrafa. Estou utilizando aqui uma esponja, daquelas da gente lavar a louça. Eu vou utilizar esse lado dela mais macio, então a gente vai carregar com um pouquinho de tinta, tirar o excesso. E aí é só a gente ir dando leves batidinhas em cima do stencil para poder tingir aí a nossa estampa na garrafa. Observem que eu vou batendo bem de leve e vou tirando o excesso também da tinta. Porém, eu acabei percebendo, pessoal, que essa tinta ela estava muito clara e não ia ter um efeito legal. Então, eu resolvi no meio do processo mudar de tinta. Então, eu lavei a minha garrafa, lavei o stencil e eu comecei o trabalho com outro tipo de tinta. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a Metal Color na cor dourado solar da Acrylex. Vou fazer a mesma coisa, a gente vai colocar uma pequena quantidade aqui em cima do recipiente. Vocês percebam também que a tinta Metal Color, ela é mais viscosa. Então assim, a cobertura dela é melhor. Então nós vamos certificar que a esponja ela tá 100% sequinha. E nós vamos fazer igual a primeira vez. Vamos carregar com um pouco de tinta, bater para tirar o excesso. Vamos vir com leves batidinhas em cima do nosso stencil para preencher toda a pintura da garrafa.
Aqui eu já estou terminando o processo de bater a Metal Color em todo o stencil. E eu percebi, gente, que mesmo utilizando a Metal Color aqui, que é uma tinta mais viscosa, né? Eu percebi que estava dando algum problema na pintura. Então eu resolvi tirar o stencil só para verificar. E adivinhem, assim que eu tirei o stencil, observem aí que a minha pintura ficou até bonita olhando de longe, mas quando a gente aproxima a garrafa para a gente poder ver os detalhes, ela tá toda borrada. Então eu comecei a retocar todos os detalhes ali com o pincel com água, mas eu acabei percebendo que haviam tantos defeitos nessa pintura que realmente não ia passar no meu crivo ali de perfeccionista. Então lavei novamente a garrafa, voltei ali com a esponjinha, tirei bastante o excesso e voltei a aplicar Metal Color no stencil. E só de começar a aplicar eu percebi que, olha, a tinta começou a infiltrar. Olhando pela parte de dentro, a gente vai ver, olha, que a tinta já está borrando a garrafa novamente. Então, eu parei o processo e, novamente, eu fui lá e lavei a garrafa. E aqui nós vamos para a terceira tentativa de fazer essa pintura com stencil e espuminha. E aí eu tive a ideia de fazer o quê? Eu vou bater, então, a tinta Metal Color aqui na espuminha. E aí eu vou tirar o excesso em um papel toalha. Esse foi o único jeito que eu consegui fazer a pintura do jeito que eu realmente estava querendo. Eu sou muito perfeccionista no que eu faço, então eu fiquei procurando maneiras de conseguir fazer isso dar certo, e só dessa forma que eu consegui. Então vocês podem observar que ela dá mais trabalho, porque realmente a gente tira bastante quantidade de tinta da buchinha, mas no final fica um trabalho impecável. Olha como que ficou perfeito. Aqui nesse caso houve uma emenda, né? Eu tive que fazer a emenda nas costas da garrafa, mas deu super certo. Então esse foi o resultado final, e aí finalmente foi o único jeito que eu descobri de dar certo essa garrafa. Agora voltando aqui para nossa garrafa da pintura Chalk Paint, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quando você aplica uma segunda demão em cima de uma que já está pintada, ela fica toda marcada. E olha o que está acontecendo quando eu passo a unha na garrafa. Gente, a Chalk Paint não gruda no vidro. Ela não está pegando no vidro. Então, infelizmente, nesse ponto aí, eu acho que a Acrylex falhou. Realmente, essa tinta ela não adere bem ao vidro. E aí, ela não substitui, no caso, o primer, né? Ela precisa de um primer para poder fazer a pintura. Então, eu lavei totalmente a nossa garrafa. Foi muito fácil remover a Chalk Paint. Só com água eu consegui remover totalmente a pintura. E agora eu vou preparar a garrafa com o nosso primer. Então eu estou aplicando aqui uma camada bem fina do primer. Eu também raliei um pouquinho esse primer para conseguir uma pintura mais lisa. E aí é só ter muito capricho, gente. Vamos passando bem devagarzinho. Da mesma forma que eu fiz com a Chalk Paint, eu vou fazer com o primer para fazer uma cobertura bem legal e bem lisinha na nossa pintura. Enquanto ela está secando, nós vamos para o processo de decopagem com papel de decopagem, né? Que eu estou utilizando papel de decopagem da Little Art, do Sagrado Coração de Maria. E eu vou explicar para vocês como que se faz a aplicação de papel de decopagem em vidro sem ter muito problema com rugas, né? Esses tipos de coisa que pode acontecer, bolinhas de ar, entre outras coisas. Então, o segredo é o seguinte, vocês vão pegar um recipiente, vão encher ele de água da forma como eu estou fazendo aqui, e vão pegar o papel que você já fez seu recorte perfeito, né? E vai jogar dentro dessa água. Olha que legal que vai acontecer com o papel. Ele vai se enrolar todo. Isso acontece porque o papel tem uma proteção, gente. Ele tem tipo uma laminação de verniz e essa é a reação do papel em contato com qualquer tipo de umidade. Então é isso que acontece quando a gente passa cola no papel. Ele se enrola todo. E o que eu estou fazendo aqui é tirar essa goma para facilitar o processo de colagem. Assim que o papel ficar bem translúcido, eu vou tirar ele de dentro da água, vou colocar ele em uma toalhinha ou um paninho e vou tirar o excesso de água dele. Muito cuidado, gente, não aperta forte porque pode rasgar o seu papel. O papel aqui ele está extremamente delicado, então a gente tem que manusear isso com muito cuidado para não perder a nossa estampa. Agora eu vou colocar ele aqui em cima da bancada e vou utilizar a Multicolage Cola Gel da Acrylex. Essa daqui não é a texto, tá, gente? É a comum. E vou aplicar no verso todo o meu papel. Não tem problema passar para fora ali. O importante é que seja aplicada a cola gel em todos os cantinhos da nossa estampa para que não fique nada sem colar. E agora, com muito cuidado, a gente vai manuseando esse papel. Ele já tá com cola. Eu vou posicionar ele
certinho onde que eu quero que fique. E não pressionem de forma nenhuma essa estampa contra a garrafa, gente, porque ela pode rasgar facilmente. Vamos só colocar aqui um plástico em cima, envolver, né, essa estampa e vamos alisando ali com o próprio paninho que a gente estava utilizando antes. Vai alisando, tirando todas as marcas de bolha que você perceber, mas podem ficar tranquilas que essa decopagem vai ficar 100% assim que ela secar. E aqui já tá a garrafa com a primeira demão seca. Eu estava achando engraçado, gente, porque mesmo com o primer, eu tô passando a unha aqui na parte de baixo e ele tá saindo. Eu não sei se é assim mesmo, se tem algum problema, se foi porque é a água que eu coloquei. Depois vocês me contem no comentário a experiência de vocês com o primer. Mas enfim, resolvi passar então uma segunda demão de primer, agora mais generosa, com a tinta um pouquinho mais grossa para ver se resolve esse problema. Vamos deixar secar essa segunda demão e agora nós vamos para a decoração da garrafa com a Maria. Então aqui eu vou utilizar um produto novo que a gente tem aqui na loja que se chama Fine Liner, gente. O que é isso aqui? É uma bisnaga que vem com algumas ponteiras em metal que facilita aí a aplicação de tintas em vidros, em processos de pintura em vidro. Vocês vão entender daqui a pouco como que funciona isso. Ele vem com várias ponteiras, vem com desentupidor também. E essas ponteiras, gente, podem ser adaptadas também a outras tintas, como por exemplo dimensionais. Bom, em vários experimentos que eu tentei usar o Fine Liner, o que eu mais gostei foi utilizar na tinta Metal Color. Isso mesmo, a Metal Color pura, gente. Então a gente vai colocar aqui uma pequena quantidade da dourado solar dentro do frasquinho. E aí nós vamos fechar. Ele tem uma certa pressão, tá? Para poder fechar. E vamos colocar aqui o biquinho. Aqui eu já estou testando para ver se a tinta está saindo bem. Então é muito importante, gente, vocês balançarem bem até que ela comece a sair constante, tá? Senão na hora que a gente vai aplicar na nossa peça ela fica toda falhada. E agora, aonde eu vou utilizar isso? Aqui nesse caso, a cor dourada que eu estou utilizando, eu vou fazer todos os contornos das rosas dessa estampa de Maria. Então vou mostrar para vocês aí bem de perto. Ó, a gente vai com muito capricho. Se você não conseguir fazer esse traço legal de primeira, faça um teste primeiro em uma folha para você pegar ali o ritmo e a pressão que a gente tem que fazer constante para que fique perfeito o nosso traço ali com a Metal Color aplicada com a Fine Liner. E assim que você terminar, o seu trabalho vai ficar assim. Olha como que ficou linda essa aplicação de Fine Liner. Esse produto é excelente. E sabe essa ponteira desentupidora? Ela é muito boa porque você pode colocar ela aqui no biquinho e separar. Porque agora a tinta que está dentro da Fine Liner não vai secar. Para continuar a nossa decoração com Fine Liner, eu lavei a nossa bisnaguinha e eu vou colocar agora a Metal Color branco metálico. É a famosa branco perolado que muita gente aí adora. Vamos também agora aplicar ela no papel até que ela saia 100% branca, porque aqui ainda tem vestígio de um pouquinho da dourada. E assim que ela sair 100% branca, vamos começar o nosso trabalho. Aqui eu vou fazer uma falsa renda em volta de toda a decopagem. Então, para isso, eu vou fazendo arquinhos em volta do papel. Eu não vou fazer esse arquinho, gente, aonde tem as rosas. É só em volta dessa placa mesmo. E agora a gente vai fazer as falsas florzinhas que vai dar todo o charme na nossa renda. Para isso, você vai fazer o seguinte. Você vai aplicar um pontinho no centro. E depois, para fazer as pétalas, você vai apertar a Fine Liner e vai puxar para baixo. Assim, você vai fazer várias gotinhas que simbolizam aí as pétalas das nossas florzinhas. Esse processo eu vou repetir em volta de toda a estampa, inclusive na parte exterior aí onde tem as rosas. Isso vai ser importante para dar um aspecto de renda. Aqui eu já estou com a garrafa toda decorada com a Fine Liner branca metálico. Observem que eu fiz também a auréola aqui da imagem e também fiz uns filetinhos das estrelas. Vou mostrar para vocês aí na parte em volta do desenho, ó, todo o desenho eu fiz as florzinhas. E também como eu empolguei, né, acabei fazendo aqui bem no gargalo da garrafa, acabei fazendo a mesma coisa. Fiz alguns pontinhos, estão vendo? Uns pontinhos. Fiz os arquinhos da renda e embaixo eu fiz as florzinhas. Após a segunda camada de primer seco, eu fiz o teste novamente e infelizmente arranhou. Mesmo assim eu vou continuar com a nossa pintura, então aqui eu estou aplicando a Chalk Paint novamente a concreto em cima do primer. Lembrando que eu dei 2 demãos de primer. Da mesma forma como eu fiz no início do vídeo, você também vai aplicar essa Chalk Paint de forma bem cautelosa e sempre se atentando, né, a ficar uma pintura super lisa. Após a primeira demão já seca, eu vou aplicar uma segunda demão. Da mesma forma como eu fiz com o primer, eu vou aplicar de uma forma mais generosa
e um pouquinho mais espessa aí a tinta para ver se tem uma cobertura melhor. Vamos deixar secar essa segunda demão e agora para a última demão eu vou fazer o que? Eu vou aplicar a laca brilhante no meio da nossa chalk paint para tentar conseguir aquele efeito acetinado na nossa pintura. Da mesma forma como eu pintei as primeiras demãos, eu vou aplicar aí uma camada generosa, né, dessa tinta e vamos esperar secar para ver o resultado. Voltando aqui para o processo de decopagem, agora nós vamos passar verniz nessa peça. Eu vou usar aqui um recipiente e vou utilizar verniz vitral incolor, certo? Esse verniz vitral aqui é o incolor clareador da Acrylex. A gente vai utilizar ele para poder selar essa pintura e também essa decopagem e continuar a decoração dessa peça. Eu recomendo, gente, vocês tenham um pincel específico só para utilizar esse tipo de verniz, porque esse verniz ele utiliza de outros produtos, por exemplo, solvente, né, para poder limpar o pincel, e não é muito bom você misturar produtos à base de solvente com produtos à base de água. Então pode acontecer ali um erro e você perder o seu pincel. Aqui não tem segredo a aplicação do verniz, é só você carregar bem o pincel com o verniz e aplicar pinceladas longas, desde a base até o topo da garrafa. Esse verniz em específico, ele pode te dar muito problema se você for daquele tipo de pessoa que fica riscando demais a garrafa. Sobe e desce com o verniz. Então não faça isso se você está trabalhando com verniz vitral. O ideal é que seja um movimento longo de baixo até em cima e de cima até embaixo. Se você for picando essa pintura, você vai ter muito problema com esse verniz. Após eu ter utilizado o pincel totalmente com verniz, eu vou limpar ele. Aqui eu coloquei uma quantidade pequena de solvente dentro da vasilhinha. Então você esfrega bem o pincel e depois é muito importante, gente, na hora de limpar o excesso de solvente do pincel, você tem que utilizar um papel toalha. Não pegue o seu pincel que você acabou de passar no solvente e coloque ele dentro da água, porque você vai perder ele de imediato. De volta aqui para nossa garrafa com pintura da Chalk Paint. Olha como ficou linda, né, a nossa pintura utilizando a Chalk Paint e a laca brilhante. É o efeito acetinato que eu gosto de usar muito nas minhas peças em gesso e também na madeira. Bom, gente, infelizmente o processo de descascar continua o mesmo, mas como eu quero esse efeito fosco acetinado, eu vou deixar a garrafa assim. Eu não vou passar nenhum outro tipo de verniz e eu vou deixar ela sujeita a estragar mesmo. Mas como é um trabalho artesanal, então a gente avisa o cliente, né, e seja o que Deus quiser. Aqui eu vou utilizar para decoração um stencil da OPA, código 2692. E para pregar esse stencil, eu não quero correr o risco da fita crepe arrancar a nossa pintura da garrafa. Então eu vou utilizar um papel para poder proteger a garrafa e vou aplicar ali a nossa fita crepe para poder segurar o stencil. As cores que eu vou utilizar para pintar a mandala nessa garrafa são todas metálicas. Eu vou começar aqui utilizando a vermelho, a lilás, aqui também a azul mar, tenho também aqui a rosa gold e a rosa. Vamos utilizar aqui também o papel toalha para tirar o excesso de tinta. E para a pintura, nesse caso aqui da peça que já está com primer e chalk paint, eu vou utilizar o pincel Pitois. Aqui é o número 2 da Ceramic. Eu também vou utilizar branco metálico. Então, eu vou começar iniciando nossa pintura com branco metálico. A gente vai carregar o pincel Pitois com a tinta e vamos tirar o excesso no papel toalha. Depois é só ir dando batidinhas bem de leve aí na nossa mandala. De vez em quando, vocês vão perceber que eu faço movimentos circulares também, que é para ajudar ali a espalhar um pouquinho da tinta, mas o certo mesmo é a gente aplicar dando batidinhas. Esse movimento circular pode ser perigoso, se você forçar no movimento dele, ele vai acabar entrando tinta por baixo do stencil e vai borrar o seu trabalho. Durante esse processo de pintura não existe regra, vai da sua inspiração mesmo. O que você achar que tem que colocar, vai alternando entre as cores, quanto mais cores eu acho que vai ficar mais bonita a sua mandala. No final do meu processo aqui, a minha mandala ficou assim, então eu acabei colocando um pouquinho de vermelho, também coloquei um pouco de dourado, né, nas pontas, que eu achei que deu um charme aí na minha pintura. E agora nós vamos ver o resultado, como que ficou isso soltando o stencil. Então eu acho que ficou até muito bom. Vou mostrar mais de perto para vocês. Estão vendo a variação de cores, eu achei que ficou super legal. Infelizmente tive alguns problemas, então aqui ó, eu tive uma emenda, ele borrou o stencil. Mas eu acho que foi só aqui mesmo, o resto tá perfeito. E aí são pequenos detalhes que a gente vê, né? A gente que produz, mas o cliente não consegue ver. Outra coisa, vocês estão vendo que tá meio que manchado por causa do stencil? Eu acredito que é porque eu passei o stencil antes da nossa tinta secar totalmente. Então esperem secar mais para depois fazer a sua mandala em cima da sua garrafa.
Para finalizar o processo de pintura em stencil na garrafa, eu estou utilizando aqui um stencil da OPA código 1346 e eu vou pintar somente as pontas dele, tanto na parte de cima como de baixo, para poder dar uma harmonia entre a pintura da mandala e o formato da garrafa. Então a gente vai conseguir esticar essa pintura de forma que ela fique mais coesa com o formato da peça que a gente está pintando. Para o acabamento dessas duas pontas, eu resolvi pintar mais com a tinta dourada e dar uma nuance de branco. Quando eu tirei a parte de baixo do stencil, acabei percebendo que manchou um pouquinho ali a base da minha garrafa. Então eu peguei um paninho com água e limpei. Até para testar a questão da limpeza, gente. E deu super certo. Não saiu a tinta e saiu o borrão ali. Então acho que deu super certo o processo para limpeza. Mas lembrando que lavagem essa peça não pode ir. Vamos agora para os acabamentos finais, então utilizando a cola branca Atelier, eu vou aplicar strass nessa peça. Bem aqui no centro da garrafa eu vou utilizar um strass maior, ele tem aproximadamente 8 mm, e o restante da garrafa eu vou aplicar alguns strass bem pequenininhos de 3 mm. O resultado final foi esse, então eu apliquei vários strass pequenos em volta da mandala, né? Sempre aproveitando os desenhos que a mandala me oferece, e também realcei alguns detalhes utilizando o branco metálico aqui com a Fine Liner. Observem que eu fiz algumas gotinhas na parte de fora e também realcei a flor central aqui da nossa mandala. Para o acabamento do gargalo aqui da nossa garrafa, eu vou utilizar uma manta de strass dourada. Então eu vou utilizar aqui a nossa cola T6000, que para mim é a melhor para segurar esse tipo de strass. E é só posicionar ele bem no gargalo, na parte de cima da garrafa. E para ajudar, gente, a esse strass fixar nesse gargalo, eu passei um durex em volta do strass para dar o tempo dele secar, né? E não ter o problema de ficar mal feito o nosso trabalho. Já na outra garrafa, eu acabei colocando um mini terço no gargalo dela para dar todo aquele charme religioso. E depois eu apliquei aqui a manta de strass. Porém, nessa garrafa eu utilizei aquela cola Alma Super, que é aquela cola tipo Bond, para poder pregar mais rápido a manta de strass. Também acabei colocando alguns mini strass em volta da auréola de Maria e também na parte de cima aqui da nossa estampa. E esse é o nosso resultado final. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. Viram aí o tanto de erro e acerto que a gente teve nessas peças? Gente, realmente o vidro é um tipo de material muito delicado de se trabalhar. Tem que ter paciência, tem que ficar atento aos materiais que você utiliza. Tem produto que a gente usa que tem cheiro forte. Então assim, é todas as peculiaridades de se trabalhar com vidro. Mas no final eu gostei muito do resultado, achei que para a primeira tentativa aí a gente saiu super bem. E agora eu quero compartilhar com vocês a respeito das outras peças que eu falei, que é os testes que eu fiz. Chalk Paint com espessante, liner com metal color azul e pintura in vitro 150 graus, aplicação de decalque, pintura direta no vidro utilizando fine liner e tinta vitro 150 graus, fine liner e aplicação de metal color, pontilismo utilizando vitro 150 graus. Decopagem com guardanapo. Craquelê com tinta PVA e decopagem. Decopagem com aplicação em 3D e fine liner dourado. Então, meninas, vocês viram aí? É muita técnica que eu consegui desenvolver nesses pedacinhos de vidro e eu quero depois aperfeiçoar cada uma delas para poder passar isso para vocês. Eu sei que existem muito mais técnicas que se pode aproveitar no vidro, mas eu acho que essas são bem tendências, o pessoal tá adorando aí fazer aplicação em vidro, em vaso, também em garrafas, né? A gente viu aí muita técnica legal de ser aplicada em garrafa, mas a base dessas pinturas vocês aprenderam hoje nessa aula, então tem muita coisa que eu mostrei nesses vidros aqui que vocês já aprenderam nessa aula, é só questão de criatividade, né? Para a próxima semana eu vou voltar com a pintura em gesso, que eu fiquei devendo a aula em gesso, né, para algumas pessoas, e ainda vou decidir qual técnica eu vou trazer para vocês, mas podem ter certeza que vai ser uma coisa linda, linda, linda.
Ah, e eu quero falar uma coisa a respeito do nosso Fine Liner. Vocês lembram que na nossa aula eu falei que é sempre bom tampar a ponta do Fine Liner com aquela ponteira, né? Para não ressecar a tinta? Fica ótimo mesmo, gente. Mas eu quero dar uma outra dica para vocês na hora da limpeza do nosso Fine Liner. Vocês perceberam que naquele momento, quando eu fui trocar a tinta de dourado para branco, realmente saiu manchado dourado. É porque a ponteira ainda estava cheia de tinta. E realmente é bem difícil limpar ali dentro. Mas eu acabei descobrindo um produto que é muito bom para fazer essa limpeza. Nesse caso, eu utilizei um produto que se chama Limpa Cachimbo. Eu não sei se vocês conhecem esse produto, mas aqui a gente conhece com esse nome. Eu vou mostrar aí de perto para vocês. Então, para limpar as nossas ponteiras, o que eu fiz? Eu dobrei ele assim, tá vendo? E depois eu vou lá, encaixo ele dentro da ponteira e vou girando embaixo da água para limpar toda a ponteira do nosso Fine Liner. Se você manter sempre essa rotina, você vai conseguir manter os seus materiais aí por um bom tempo, impecáveis, e não vai precisar ficar recomprando material, né, gastando dinheiro à toa, porque afinal de contas a gente também quer economizar, não é isso? Para finalizar a nossa aula, pessoal, eu quero falar só um recadinho rápido, que é a respeito do nosso WhatsApp. O que acontece? Eu criei uma lista de transmissão na qual eu envio essas aulas periodicamente para todas as pessoas que assistem aqui o nosso canal. Para não perder, né, a notificação quando sair uma nova aula, ou então se a gente tiver alguma promoção, algum produto novo no Instagram, eu sempre disparo isso no WhatsApp também. Porém, tem alguns clientes que não estão recebendo esse material. E isso está acontecendo, gente, porque vocês não estão salvando o nosso contato no seu WhatsApp. Não adianta eu ter o seu número se você não tem o nosso cadastro no seu telefone. Então, se você tá com o nosso número aí em contato com a gente pelo WhatsApp, mas não tá salvo lá o OneArt, né? Você não vai receber as mensagens, as novidades e os cursos. Então, observem bem se no seu WhatsApp está cadastrado o nosso número. E se você ainda não está na nossa lista de transmissão, mesmo com o nosso número salvo, então me dá um oi lá no WhatsApp, que aí eu vou te incluir na nossa lista de transmissão para você sempre estar sabendo das novidades, dos novos cursos e tudo que a gente tem de lançamento aqui na OneArt. Tá bom? Muito obrigado, gente, pela presença até aqui. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho que vocês sempre têm comigo. E até a próxima. Um beijo!